Desde o início dos tempos, a humanidade tenta decifrar os segredos do divino. Mas há um texto antigo, tão enigmático, tão perigoso, que quase foi apagado da história. Um livro que ousa revelar verdades que até mesmo a Bíblia manteve em silêncio. Ele fala de anjos que caíram do céu, de mistérios proibidos e de um nome, o verdadeiro nome de Deus. Esse livro é o livro de Enoque, uma obra banida, condenada, mas jamais esquecida. O nome de Enoque aparece discretamente na Bíblia. Ele é descrito como um homem justo, que andou com Deus e foi levado por ele. Mas o que as Escrituras não contam é o que aconteceu durante essa jornada celestial. Segundo antigos manuscritos descobertos nas cavernas de Qumran, Enoque não apenas caminhou com Deus, ele falou com seres que não pertenciam à terra. O livro de Enoque descreve um mundo anterior ao dilúvio, quando os vigilantes, anjos enviados para proteger a humanidade, se apaixonaram pelas filhas dos homens, tomados pelo desejo, desceram à terra e as tomaram como esposas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes de poder descomunal que devastaram o mundo com sua violência. Foi o primeiro grande pecado dos céus, e Enoque foi o escolhido para testemunhar e registrar tudo. Mas o que o torna realmente perigoso é o conhecimento que ele recebeu. O livro afirma que Deus revelou a Enoque os segredos da criação, os nomes dos anjos e, segundo alguns trechos perdidos, o próprio nome verdadeiro de Deus. Na tradição hebraica, conhecer o nome de Deus é possuir poder sobre o próprio universo. Não se trata de uma palavra comum, mas de uma vibração divina, uma fórmula que sustentaria a realidade. Por isso, os sacerdotes antigos jamais o pronunciavam, mas Enoque, o homem que foi levado aos céus, teria ouvido esse nome diretamente da boca do Criador. A partir daí, o livro mergulha em descrições que desafiam qualquer explicação racional. Enoque fala de esferas luminosas, portais celestiais e máquinas que se movem entre dimensões. Ele descreve o trono de Deus cercado por chamas, anjos feitos de fogo e o som ensurdecedor de um idioma que nenhuma língua humana pode reproduzir. Alguns estudiosos modernos acreditam que o texto guarda metáforas de tecnologias antigas ou contatos extraterrestres, interpretações ousadas, mas que se repetem desde que o livro foi redescoberto. Porém, a questão mais intrigante é: por que o livro de Enoque foi proibido? Durante séculos, foi considerado herético, removido da Bíblia hebraica e das escrituras cristãs. Somente a igreja etíope o preservou em segredo. A razão? Porque o livro mostra um Deus que compartilha poder com o homem, que confia a um mortal os segredos do cosmos. Para os líderes religiosos da época, isso era uma ameaça direta à autoridade divina e sacerdotal. E não foi apenas o conteúdo teológico que assustou. O texto também previa o julgamento final e a queda dos anjos rebeldes. Enoque teria visto o futuro, o retorno desses seres à Terra e o despertar de forças adormecidas desde o início do tempo. Segundo o seu livro, há portais escondidos nos céus e nas profundezas do mundo, guardados até o dia do julgamento. Imagine o impacto que essa ideia teria há mais de 2000 anos. Um homem comum, transportado aos céus, anotando os segredos de Deus, falando com anjos e descrevendo o fim dos tempos. Mas o que mais causa espanto é a forma como o livro ecoa na própria Bíblia. No Gênesis, há apenas uma frase sobre Enoque. No entanto, no Novo Testamento, a carta de Judas cita diretamente o livro de Enoque, prova de que ele era conhecido pelos primeiros cristãos antes de ser silenciado. Alguns estudiosos afirmam que o verdadeiro motivo da censura é ainda mais profundo. Dizem que o texto original
descrevia 7 nomes divinos, cada um correspondendo a uma força da criação. Um deles, o nome supremo, seria tão poderoso que apenas Enoque e Deus o conheciam. Revelar esse nome seria libertar a humanidade do medo, dar ao homem o mesmo poder de criação. E é por isso que o livro foi enterrado, banido e esquecido, ou quase. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, entre eles estavam fragmentos do livro de Enoque, e de repente, o que parecia apenas um mito ressurgiu. O mundo voltou a perguntar: quem foi Enoque de verdade? Um profeta? Um viajante entre dimensões? Ou o primeiro humano a compreender o que é ser igual aos deuses? Mesmo hoje, ninguém sabe ao certo onde está o manuscrito completo. Algumas versões etíopes trazem trechos que parecem ter sido reescritos, como se alguém tivesse tentado esconder algo. Outras versões apócrifas mencionam que, ao ser levado aos céus, Enoque foi transformado no anjo Metatron, o escriba divino, guardião do nome sagrado e mensageiro entre Deus e os homens. Se isso for verdade, então Enoque não apenas conheceu o nome de Deus, ele se tornou parte dele. Mas o que aconteceria se o verdadeiro nome de Deus fosse revelado hoje? Seria um som capaz de destruir tudo o que existe ou de recriar o mundo a partir do nada? Talvez o segredo de Enoque não esteja nas palavras, mas na compreensão de que o poder divino sempre esteve dentro do homem, esperando ser despertado. E assim, o livro proibido continua a ecoar pelos séculos. Entre pergaminhos queimados e textos esquecidos, ele sussurra um lembrete. Há verdades que nunca deveriam ser reveladas, mas que continuam chamando por aqueles que ousam buscar. Você teria coragem de abrir o livro de Enoque e pronunciar o nome que pode mudar o destino da humanidade? Se você quer continuar desvendando os segredos escondidos pela história e descobrir o que o mundo tentou apagar da memória, inscreva-se no Panteão Oculto e ative o sininho. Há muito mais nas sombras do que os livros sagrados ousaram contar.